Então não existe em lugar nenhum do mundo com a Suprema Corte, que no caso aqui é a guardiã da Constituição, mudar um posicionamento em coisa tão relevante. Quando há uma condenação em primeira instância, a partir daí não há mais que se falar em presunção de inocência. E aí, na apelação, quando o tribunal avalia, tem outra condenação? Bom, aí eu te pergunto, que presunção de inocência é essa? Polêmica, coronel. A soltura do Lula. Com que olhos o senhor viu a libertação do Lula pelo STF após, por fim, na prisão após condenação em segunda instância? Pois é, sobre esse tema da condenação em segunda instância, algumas questões que a gente tem que ponderar. Primeiro, o STF já mudou de posição 3 vezes sobre esse assunto. Então não existe em lugar nenhum do mundo com a Suprema Corte, que no caso aqui é a guardiã da Constituição, mudar um posicionamento em coisa tão relevante. Então isso para mim já é um equívoco, isso para mim já é fruto de um ativismo judicial. O segundo aspecto a se considerar nisso é que no mundo inteiro, é só o Brasil praticamente, quer dizer, no mundo ocidental, né? Literalmente só o Brasil. Só o Brasil que não permite que a partir da segunda instância já se execute a sentença condenatória. Terceiro ponto é a discussão sobre a questão da cláusula pétrea e sobre a questão da presunção de inocência. Olha, o que estabelece a Constituição no artigo 5º é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória penal. Tudo bem. Isso aí é presunção de culpabilidade, não é de inocência. Quando faz-se a análise, que a partir do momento em que inicia a ação do Estado contra alguém que eventualmente tenha praticado um crime, ele entra nessa estrada inocente, total, não tem nada contra ele, tem uma acusação. A partir do momento que começa-se a avaliar a prova disponível ou as provas disponíveis, todas elas, dentro de um inquérito policial, aí ao indiciamento pela autoridade que está conduzindo esse inquérito. Bom, aquela suposta presunção de inocência, ela já perdeu um pouco da força. Aí quando entra o Ministério Público nessa estrada e avalia todas aquelas provas coletadas e fala, não, aqui tem ação penal, denuncia, já enfraqueceu ainda mais esse princípio de inocência. Quando o juiz recebe aquela denúncia, avalia, fala, não, tem ação aqui, então ele recebe a denúncia para começar o processo, enfraqueceu mais ainda. Quando há uma condenação em primeira instância, a partir daí não há mais que se falar em presunção de inocência, já tem uma condenação. E aí, na apelação, quando o tribunal avalia, tem outra condenação? Bom, aí eu te pergunto, que presunção de inocência é essa? Se já se reuniram ali inúmeras provas que mostram o contrário. Então esse é um ponto que opõe garantistas e punitivistas no direito penal brasileiro. Eu acho que o garantismo no Brasil ele é encarado de uma forma muito exagerada, porque do jeito que querem os garantistas, você não vai prender ninguém no Brasil nunca. Eu tô, pergunta que eu vou chegar no Lula ainda. Eu notei no julgamento do STF, o Toffoli, ele deixou claro que a ideia dele era jogar a culpa, a responsabilidade sobre a decisão que eles estavam tomando ali no Senado, no Congresso. E aí ele falou que toda aquela decisão ali era em razão de uma decisão do Congresso de 2011. Só que o que estava em vigente era a decisão do STF de 2016. A decisão do Congresso já estava em vigência e em 2016 ela não foi observada. Ele tentou encontrar alternativa. Então, esse é o raciocínio. O que se busca agora? É uma possibilidade legislativa, via emenda constitucional ou não, para que se possibilite a execução da sentença a partir da condenação em segunda instância, sem que isso signifique que a pessoa está sendo considerada culpada. Entendeu? Pois é, fica difícil.
na verdade já é considerado culpado lá na primeira instância. Então... Mas a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor entrar aí, o senhor acha que a fixação da prisão em segunda instância vem pelo projeto que tramita na Câmara ou pelo projeto que tramita no Senado? Parece que os dois estão na queda. Eu acho que, na verdade, vai ter que encontrar um meio termo ali para que possa tramitar somente uma proposição, entendeu? Não existe a possibilidade dessas duas. Ali é mais a questão de ego ou questão de empurrar com a barriga. Você empurra de lá, tem que empurrar de cá. Porque a gente está acostumado a ver, começa pela Câmara ou de iniciativa popular, passa pela Câmara, vai para o Senado e depois para a sanção. Aí de repente começa um em cada casa e você não sabe qual mas pelo processo legislativo, iniciando-se em quaisquer das casas, tem validade, tá bom? E aí chegando em relação ao Lula. O Lula, ele possivelmente, ele é o brasileiro submetido, né, a ação de punição do Estado, que tenha tido o maior número de recursos apreciados pela Justiça em todos os tempos. As provas contra o Lula são robustas. Então, assim, não há que se falar que ele está condenado injustamente ou que é inocente. O que existe hoje é uma narrativa da esquerda de que o Lula é preso político. Estão tentando emplacar isso aí, não conseguem não. E que ele sofre a perseguição. Olha, outra tentativa de emplacar uma narrativa estranha. E que o ministro Sérgio Moro, que à época era juiz, condenou ele porque iria ser ministro da Justiça, que depois iria para o STF. Era outra narrativa. Então, assim, é toda a narrativa de esquerda que encontra eco, porque as redações dos grandes órgãos de imprensa são ocupadas por esquerdistas. O meio artístico hoje todo é esquerdista, que utilizava recursos públicos para não ter que se esforçar muito para vender os seus shows, né? Só para dizer no caso dos cantores e cantoras. Enfim, então esse ambiente brasileiro em que mídia, escolas, universidades, meio artístico, esses meios estão todos tomados por uma maioria de pessoas de esquerda, ele favorece que essa narrativa fique sempre reverberando, entendeu? E aí organismos internacionais vinculados à ONU também, ocupados por esquerdistas, aí reverberam lá, e partidos e alguns governos que são com viés de esquerda na Europa também reverberam, Partido Democrata nos Estados Unidos, que tem viés de esquerda, e aqueles seus políticos mais proeminentes também reverberam isso. Então fica essa narrativa, quando na verdade ele é um bandido comum, condenado por corrupção, por desvio de dinheiro, por ocultação de patrimônio, que recebeu penas, recebeu agora a segunda condenação em segunda instância, pelo processo do sítio de Atibaia. Enfim, é um preso comum e deveria ser tratado como preso comum. Na verdade, a narrativa dele só não ecoou nas instâncias superiores, nos recursos que foram impetrados e todos foram negados, né? Se você observar, por exemplo, lá no Tribunal Regional da 4ª Região, são juízes que efetivamente são desembargadores, que foram juízes, que têm uma carreira no judiciário e exerceram atividades judicantes antes. Você pega uma Suprema Corte nossa hoje, um sujeito, um advogado de direito foi, o outro foi advogado do PT, o outro tentou passar em concurso para o judiciário, nunca foi aprovado, foi reprovado. Então, assim, fica muito difícil. Quando a gente tem juízes de carreira, você vê que as decisões são mais sensatas e corretas. Quando não se tem juiz de carreira, a decisão ela é mais fruto de um ativismo do que de uma análise imparcial dos fatos.